as nossas ideias. Na verdade, o projeto foi bem recebido no Bocoio. As autoridades também reiteraram o facto de já conhecerem a Omonga pelo facto de ter trabalhado há algum tempo no município e recomendaram que a Omonga então organize um plano de atividades que possa ser partilhado com as autoridades no sentido de estarmos todos juntos dentro desse mesmo projeto Corrupção é Crime. No dia 29 estivemos também aqui junto da Procuradoria-Geral da República, onde fomos recebidos pelo Subprocurador-Geral titular da província de Benguela, não é? Precisamente para uma visita de cortesia também, mas também partilhar aquilo que são as nossas ideias relativamente à implementação do projeto Corrupção e Crime. A Omonga está a ver na Procuradoria-Geral da República um parceiro estratégico desse projeto, tendo em conta aquilo que é a própria natureza da Procuradoria-Geral da República relativamente a questões de investigações e acompanhamento desses processos. Fomos muito bem recebidos, na verdade. O subprocurador fez menção de que está muito feliz pelo facto da Omonga ter abraçado essa causa também e reconheceu que é muito importante trabalharmos juntos, as autoridades públicas e sociedade civil nesse sentido, mas também fez realçar que conta muito com a parceria da Omonga, principalmente nas questões ligadas às denúncias, não é? Portanto, tudo isso fez-nos transparecer que realmente a Procuradoria também está a apoiar aquilo que é a nossa iniciativa, independentemente deles terem o seu próprio projeto ligado terem o seu próprio plano nacional ligado à prevenção e combate à corrupção, mas temos aqui essa abertura. Aliás, todas as instituições públicas que nós temos estado a visitar têm estado a se mostrar abertas relativamente ao projeto, e isso é uma situação que nos deixa de alguma forma tranquilos e confortáveis, cientes de que o projeto poderá vir a alcançar aquilo que são os objetivos que nós pretendemos. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel Romeu. Esperamos ter na próxima edição. Obrigado. Corrupção é crime. Um novo espaço de debate na Rádio Eclésia. Estamos de volta para mais uma edição do nosso programa Corrupção é Crime. Os principais assuntos que preocupam as comunidades angolanas são discutidos numa só mesa. Só o fato de vermos o julgamento do ex-ministro do Transporte, do ex-ministro da Comunicação Social. Este é o tempo ideal. Um programa que dá voz às comunidades marginalizadas. Como é que fica? Como é que vou viver assim? Como é que eu vou pagar uma filha? Há uma tendência de manipular o cidadão lá no povo, tendo em conta o momento. Corrupção é crime. Quinzenalmente às quintas-feiras, aqui na Rádio Eclésia, a partir das 8h30. Nós não temos intenção de apoiar um lado, um partido ou outro. A nosso propósito é ajudar a resolver o problema. O executivo liderado por João Lourenço é não ter feito um levantamento, não ter feito uma apreciação sobre o montante real desviado ao Estado. Ou seja, devia ter sido apurado quanto realmente, desde não sei quando até hoje, foi retirado ao Estado ilicitamente, onde está, como é que foi, qual foi o percurso, porque nós precisamos conhecer os percursos. Nós entendemos que a questão da corrupção hoje é um problema do Estado. Realização pública. Apoio. Miséria. O 4 de fevereiro de 1961 é considerado pelo povo angolano como o dia do início da luta armada. Luta esta que teve que envolver as forças independentistas como a UPA-FNLA, MPLA e em 1966 a UNITA. Estas forças mencionadas tinham objetivos bem traçados para o bem do povo angolano, como dar mais dignidade ao cidadão, respeito, como também destacar o exemplo dos heróis de 4 de fevereiro para as novas gerações, motivando-as a participar de forma ativa no processo de criação de condições para a melhoria da vida da população e para que se atinjam níveis de desenvolvimento que permitam instaurar o bem-estar de todos e consolidar o Estado democrático e de direito. No entanto, há muitos anos que estes objetivos parece que têm chegado apenas a cidadãos escolhidos a dedo, uma situação que preocupa o povo angolano.
Um país, apesar de rico em recursos naturais, apresenta várias assimetrias regionais na distribuição dos recursos e com vários sintomas de pobreza, ineficiência no sistema estatal, a má gestão dos governantes, o elevado grau de corrupção, a má qualidade das instituições e a desconfiança da população em relação a elas, leva a crer que trata-se de valores corrompidos pela ganância e outros. Tal situação leva o Munga a refletir sobre o combate à corrupção e a inversão de valores no pós-independência. E para entendermos bem este e outros assuntos que poderão dominar o debate de hoje, convidamos o jornalista e diretor do jornal Shela Press, Francisco de Boa Vida Rasgado, que daqui a pouco vamos apresentá-lo. Convidamos também o jornalista Ramiro Aleixo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vitória da Munga, bom dia aos demais participantes neste debate. E convidamos também o João Micelo, consultor social. Está correto? Muito obrigado, muito bom dia. Muito bem. Eu começo mesmo por si, Ramiro Aleixo. No hino nacional há uma parte do refrão que diz: Pátria unida, liberdade, um só povo e uma só nação. Com base nesse mesmo refrão, o que lhe vem na alma, tendo em conta a realidade que se vive no nosso país? Bom, deixa-me dizer que, como a maior parte dos angolanos, uma certa frustração. Uma certa frustração porquê? Porque quem, como eu, até viveu uma parte do período de dominação colonial, esperava mais. Portanto, ou seja, esperava exatamente o contrário para melhor do que aquilo que a gente viveu no tempo colonial. E chegados aqui, 45 anos depois da independência, proclamamos a independência, a forma como a própria independência foi proclamada e o período de dominação de um só partido, que vamos dizer que, embora tenha sido, portanto, um partido com uma vocação, um grande pendor socialista, não vou dizer comunista, porque eles também nunca admitiram que tenha sido um partido de ideais comunistas, mas um partido de ideais socialistas por causa daquele período de Guerra Fria que se vivia e da divisão do mundo entre o Ocidente e o Leste. Portanto, tudo isso, a forma como a própria independência decorreu, o que se seguiu depois, períodos extremamente críticos e que mancharam a nossa história, como o 27 de Maio, o flexionismo, a repressão que se seguiu, a forma como se coartaram, como se oprimiram as nossas liberdades, quer dizer, tudo aquilo que é um conjunto de frustrações. E frustrações porquê? Porque as pessoas até que se envolveram nessa luta de libertação nacional, nessa gesta que começa exatamente num dia como hoje, 4 de fevereiro, portanto, tinham um objetivo. E o objetivo qual era? Era fazer melhor para este povo. Ou seja, dar mais dignidade, porque o que se dizia na altura é que o povo angolano não tinha dignidade. Era explorado, era oprimido. Aliás, isso é o reflexo exatamente do hino nacional. O hino nacional reflete essa vontade de dar melhor ao povo. E o que é que a gente assistiu? Logo de seguida, quer dizer, houve o 25 de Abril e tudo veio num. Ou seja, o objetivo do MPLA, da UNITA, da FNLA e outras forças não era propriamente a gestão deste país para dar o melhor ao povo. Eram projetos de partidos no sentido de tomar o poder e dominar. E veja só que eles, até houve um período em que, sob a égide do próprio poder colonial, ainda se sentaram à mesa de negociações para negociarem. Mas foi exatamente depois dessa iniciativa que tudo piorou. Conflitos internos aqui nos bairros,
irmãos matando irmãos, uns iam à casa dos cidadãos, para cá de cidadãos, arrastavam, matavam e por aí fora. Quer dizer, nós assistimos a esses filmes todos até o culminar da E independência. na sua opinião, qual seria o melhor caminho para que os objetivos fossem alcançados? Olha, faltou discussão, faltou interesse de pátria, defesa dos interesses da pátria, do povo. Ou seja, havia um objetivo deles, como eu referi há bocado, que era a tomada do poder, não era governar este país. E depois, vamos ser claros, porque até nós abordar a história temos de ser transparentes. Houve o domínio de quem veio da mata e sabia menos do que aqueles que estavam nas cidades. Havia uma juventude que, aliás, foi toda dizimada, ou quase toda dizimada, no 27 de maio. E hoje a gente analisando esses aspectos todos que estiveram envolvidos no 27 de maio, a gente percebe o quê? Que tudo aquilo, no fundo, foi para eliminar a inteligência. E o país ficou de tal forma desestruturado que até agora ainda nós vivemos as consequências do 27 de maio. Era um de um lado que matou, era o outro do outro lado que devia fazer melhor, mas também matou, e matou mais. Matou mais e de forma seletiva, porque, veja, quem é que foi preso no 27 de maio? Quem matou quem? Foram analfabetos, dirigidos por algumas pessoas até que tinham consciência e tinham o dever de parar isso. Aliás, a história diz que, quer dizer, o próprio Agostinho Neto não foi uma pessoa cautelosa no seu discurso, né, quando as coisas começaram a escambar. E o 27, ou o fraccionismo, é uma questão interna. Começa por ser uma questão interna, do MPLA. Não era uma questão da sociedade, não era uma questão do país, não. Era uma questão que devia ser resolvida com diálogo dentro do MPLA. E faltou esse diálogo, como continua a faltar até hoje. Bem, agora falo contigo, João Micelo. Faltou diálogo e também tendo em conta os objetivos que era de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Estes objetivos são obsoletos, na sua opinião? Primeiro era seguramente olhar aquilo que é a abordagem do tema, combate à corrupção e inversão de valores no período pós-independência. É bem verdade que quando estamos a abordar a contextualização sobre o combate à corrupção no atual contexto, levanta-se uma série de debates. A primeira linha de debate assenta-se fundamentalmente que estratégias existem ao nível do executivo no sentido de se combater a corrupção. Quando eu digo de estratégia, estou a falar de planos estratégicos dos diferentes setores. Deve haver um plano estratégico de combate à corrupção do setor da justiça, deve haver uma estratégia de combate à corrupção do setor da educação, da saúde, segurança alimentar, habitação, entre outros setores. O que parece-me tem havido sim ações de forma paliativa e do ponto de vista de consistência no alcance dos indicadores, seguramente não vamos ter resultado daquilo que se deseja. Ainda assim, é positivo pelo facto que há essa iniciativa de se alargar esses espaços de debate sobre os efeitos e as causas da corrupção no contexto da Angola. É, de facto, aquilo que vivemos atualmente, desde o momento em que João Lourenço assumiu a presidência da República de Angola. Essa tem sido a bandeira da sua governação e, tal como acompanhamos aqui na peça, dizia muito bem que vai combater a impunidade, a corrupção e outros efeitos negativos à sociedade. Mas também eu queria situar-me um pouco naquilo que é a abordagem do tema. A inversão de valores no período pós-independência. Eu gostava de caracterizar aqui 3 períodos. O período de 75 a 92 foi um período em que o país foi vivendo situações muito críticas, conflitos de um lado, por outro lado, aquelas situações que nós fomos acompanhando ao nível dos dois movimentos, seja a UNITA ou o MPLA, aquelas guerras que foram devastando o país. E isto veio culminar com uma abertura do cessar-fogo, isto estamos a falar de 92, quando começa a se dar os primeiros passos do multipartidarismo no país, e seguramente também aconteceram as primeiras eleições em Angola. Mas ainda assim, de 92 até 2002, registrou-se um período de vários problemas, conflito e, acima de tudo, a questão da corrupção, da impunidade, vincou-se bastante nesse período. Daí que, naquele período,
a questão da corrupção, branqueamento de capitais, entre outras práticas que lesavam a sociedade, a estrutura do Estado, as pessoas olhavam como que se fosse uma situação meramente normal. Daí que atores sociais que promoviam a cidadania, trabalhavam na promoção dos direitos humanos, para aquele contexto tinham dificuldade de trabalhar, porque não contextualizava com aquilo que é a ação dos ativistas sociais e aquilo que se vivia no momento do próprio sistema do país. E devemos admitir esta realidade. De 2002 até 2017, eu até diria que é um período em que consolidou-se o processo da impunidade, da corrupção de forma institucionalizada. Não afirmamos porque não existe, digamos assim, relatórios que descrevem esses aspectos todos, mas do ponto de vista de comportamento e da ética da administração pública, notava-se sim que a institucionalização da própria corrupção tinha raiz em determinadas estruturas do Estado que acabava por alimentar um conjunto de situações que hoje estamos a ver as grandes consequências que o país vive. Daí que a corrupção em si traduziu na ausência das liberdades fundamentais, dos direitos fundamentais, o acesso ao emprego, à educação, à saúde, segurança alimentar, entre outras questões que têm sido coartado pelo facto de que Angola terá vivido um ambiente extremamente forte de corrupção, branqueamento de capitais. E as consequências são essas que se vive. Daí que, dizia eu, que a questão da análise que se remete sobre o período pós-independência, digamos assim, são essas consequências que nós estamos aqui a viver. Daí que, se realmente há essa necessidade de se combater a corrupção, devemos assentar pontos estratégicos. Quais são os planos estratégicos que devem ser elaborados para os diferentes setores? Porque assim, na verdade, a própria magistratura tem problemas sérios de corrupção. Quem é que vai combater a corrupção se a própria magistratura tem problemas de corrupção sérios? Por isso eu levanto aqui este debate. Deve, acima de tudo, haver plano estratégico para os diferentes setores e depois medimos com indicadores e metas de alcance para vermos que no prazo de 7, 8, 10 anos isso seja um compromisso nacional, não um compromisso de um partido, um compromisso nacional com o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade para que de facto esse programa seja robusto, sustentável e com resultados desejáveis para a melhoria da boa governação e sobretudo a promoção dos direitos humanos. Queremos fazer lembrar também aos nossos ouvintes que podem participar deste debate, deste programa, ligando para o 996 19 19 19 926 23 19 19. Repito, para ligar é o 996 19 19 19 926 23 19 19 ou enviar mensagem para o 997 30 2000. Mas eu queria entender agora também, na vossa opinião, o que é que falhou após a proclamação da independência para o país viver neste estado crítico? A corrupção, a impunidade, a desigualdade? Faltou comprometimento. Faltou identidade até. Esta identidade por parte de quem? Quem assumiu o poder, que tinha a obrigação de fazer melhor do que todos os outros atores. Portanto, se você assume o poder, você não assume o poder para quê? Você assume o poder para quê? Você tem que ter um objetivo. E veja só que nós hoje, eu ainda disse há dias aqui, nós hoje estamos a debater a questão das autarquias. Mas se você for à primeira lei constitucional da República de Angola, que foi aprovada exatamente 24 horas após a proclamação da independência, você já encontra lá estabelecida os princípios que deviam reger a implantação das autarquias. Não funcionou por quê? Não funcionou porque se eles até criaram comissões de bairro, criaram a ODP, criaram uma série de mecanismos e instituições para controlar a população. Portanto, faltou vontade política. E estes organismos não seriam necessários? Não. Por quê? Porque se você avançasse logo de início com as autarquias, você não teria necessidade de criar comissões de bairro. Comissões de bairro para quê? O que é que elas funcionaram? Elas, no fundo, funcionaram o quê? Como mecanismos para controle da população, para fiscalizar a população, não para resolver problemas das comunidades, não para gerir as áreas onde elas estão localizadas. Ou seja, serviam de quê? De elemento
de elemento de continuidade do exercício da repressão e do controle da população só, mas controle do aspecto que é de segurança. Portanto, porque os aspectos de segurança no nosso país sempre estiveram em primeiro plano. O exercício da sua liberdade de expressão, até determinada altura, e agora ainda é visto por alguns setores da própria estrutura do Estado como uma questão de segurança de Estado. Não uma questão de exercício de cidadania. Portanto, a nossa liberdade sempre foi reprimida. Ou seja, quem vinha de fora, até era mais respeitado do que quem estava cá dentro e exercia. Eu sou jornalista há 40 anos, eu vivi essas situações todas. Portanto, você nunca teve aqui a possibilidade ou a liberdade de exprimir aquilo que você sente. E nós vivemos essas coisas. Em Angola já se matou até por usar uma camisola de um partido diferente. Já se prendeu pessoas. Portanto, não funcionou porque faltou comprometimento, faltou vontade política. Porque tudo o que foi necessário estava a dispor. Estava a dispor. Havia até ministérios, que foram criados, mas não funcionou. Não funcionou. Como não está a funcionar ainda agora, você vê o problema das autarquias, a implantação das autarquias, que não vai ocorrer até o final do mandato do presidente João Lourenço. Mas não vai ocorrer por quê? Não é porque faltam condições. Não, falta vontade política. Lembre-se que, e há um livro até sobre isso, quando foram criadas as centralidades como o Quilamba e por aí fora, o professor Feijó, que até era uma pessoa muito ligada à superestrutura do poder, já aventava a possibilidade de se ensaiarem experiências de autarquias nessas centralidades. E não funcionou por quê? Então, se alguém que até é membro do Biro Político expõe essas questões na estrutura de que comanda o país, que comandava o país, porque de facto quem sempre comandou o país é o Biro Político do MPLA. Tudo o resto se subordinou à vontade daquelas pessoas que representavam o poder. Então, se ele que faz parte desse poder está a colocar essa possibilidade, você fez neste país o poder fez experiências pilotos de produção agrícola, fez experiências pilotos para tudo o que foi necessário. Menos naquilo que era fundamental para a resolução dos problemas dos cidadãos. Você vê que aqui em Benguela não se consegue tapar um buraco. Tem que se ficar à espera de dotações orçamentais de Luanda. Isso é resultado de quê? Resultado exatamente dessa falta de comprometimento, desse excessivo controle de quem está em Luanda sobre tudo o resto. E o país nunca vai funcionar, como não funcionou ao longo desses 45 anos. Portanto, e nós continuamos a insistir nessas práticas que não vão levar absolutamente a lugar nenhum. Antes, pelo contrário. O que é que a gente vê? A degradação das condições de vida das pessoas e a degradação do próprio espaço em que elas habitam. Não se consegue recolher lixo porque é preciso a dotação orçamental do Estado. Não se consegue tapar um buraco. Os hospitais não têm absolutamente condições, as condições não é absolutamente exagero da minha parte, mas não têm as condições ideais para servir as populações. Você continua a depositar os impostos numa conta que serve a quem? Serve ao Estado. Portanto, é um tributo das pessoas para a sustentação de quê? Do Estado, de quem governa, de projetos políticos e por aí fora. Não propriamente para a solução dos problemas das pessoas ao nível das localidades onde elas estão implantadas. Isso se pode ser benéfico para quem exerce o poder e pensa que controla o país. Por outro lado, não facilita a resolução dos problemas das localidades. E depois o que é que assistimos? Assistimos à degradação geral do nível de vida, das condições de vida das pessoas e das infraestruturas, inclusive, em que elas habitam. Eu há dias fui visitar, fui numa visita de serviço a alguns prédios da cidade de Lubito. É um caos. A parte de trás, a parte interior dos edifícios são um caos. E um caos por quê? Porque as pessoas não estão comprometidas, inclusive, com o local onde elas habitam. E porquê? Porque continua a persistir esse espírito paternalista de que o Estado, o governo é que faz. Está a ver? As pessoas não se sentem comprometidas com aquilo que é seu.
E enquanto isso não mudar, o país vai continuar sempre a decair, até onde não sei, porque nós também já atingimos um nível que cair mais do que isso, não sei onde é que vai dar. Vai dar talvez a focos de instabilidade maiores do que esse que assistimos ainda em Cafunfo. Porque o problema de Cafunfo é um problema de quê? É um problema de instabilidade social, descontentamento político e social das pessoas. Não é mais nada do que isso. E João Marcelo, também, será que a inversão de valores após a independência é a consequência deste mal-estar da população, do povo angolano neste caso? Seguramente que sim. Por conta disto, é que os três partidos, e se assim quisermos chamar, a UNITA, o MPLA e a FNLA, o que esteve na essência da gênese da sua luta era na melhoria das condições de vida, a liberdade e a independência para o país. E todos eles, se tu olhar pelos estatutos, vais encontrar essas premissas todas lá escritas. Mas, após a independência, tal como dizia o meu companheiro de painel, o senhor Ramiro, é que quem detém a governação e o poder teria criado condições necessárias no sentido de fazer uma governação inclusiva, que responda às questões sociais, às questões econômicas e à promoção do desenvolvimento sustentável. Logicamente que essa questão não aconteceu por ausência de um diálogo articulado que busque as soluções pontuais de acordo com os problemas que existem em diferentes partes do país. E aí remete-se à questão das autarquias. Temos estado a discutir fortemente a questão da autarquia. Ela tem vantagem. De um lado, ela permite que os cidadãos participem na vida pública e política do país e está constitucionalmente aceito na nossa Constituição da República de Angola, mas, por outro lado, promove desenvolvimento e aquelas questões mais pontuais devem ser resolvidas localmente, sem que dependarmos de Luanda. E esta questão que ele dizia, um exemplo muito concreto, que para a reabilitação de uma estrada, de uma infraestrutura, sendo de grande porte, é necessariamente esperar dotações financeiras de Luanda. Não pode acontecer. E as autarquias teriam trazido a solução essencial da parte dos problemas que as comunidades enfrentam. Daí que as premissas que estiveram na base dos três movimentos, a UNITA, MPLA e FNLA, não estão a fazer-se sentir, porque hoje assistimos a uma desilusão total do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Daí que o atual contexto, que é remetido por aquilo que a sua excelência, senhor Presidente da República, João Lourenço, invoca no sentido de se haver mais diálogo, mais discussão sobre os grandes assuntos do país, seria bom que esses fatores sejam determinantes para a melhoria das condições sociais e econômicas dos cidadãos, porque senão vamos assistir a uma estrutura social a degradar-se cada dia que passa. Hoje temos problema da desestruturação das famílias, temos problema da inflação, temos problema da perca de poder de compra dos funcionários públicos, para não dizer daquelas pessoas que não têm uma ocupação profissional ou laboral, se assim quisermos chamar. Assistimos situações graves, mas esse é um problema nacional. E quando é um problema nacional, até eu diria que todos andamos doentes. Todos estamos doentes. João Marcelo, desculpa, vamos atender o primeiro ouvinte. Muito bom dia. Bom dia, quem fala? Sim, muito bom dia. Quem fala? Quem fala? Ligou para a Rádio Eclésia? Acho que perdemos o nosso ouvinte. Você pode continuar, João Marcelo? Dizia eu, dando sequência à minha abordagem, é necessário que primamos para um diálogo mais inclusivo, que busquem soluções pontuais de acordo à realidade de cada província, comunidade e município. Isto é necessário pelo facto de que a promoção do desenvolvimento sustentável passa necessariamente também pela implementação das autarquias locais. É imperativo constitucional e deve acontecer para que o poder central esteja descentralizado de várias situações que ele deve, digamos assim, acudir. Aquelas situações que a administração local, os autarcas, podiam resolver esses problemas. Não é necessariamente que uma infraestrutura, reabilitação de uma estrada, tem de ser da autoria do governo central. É aí onde nós estamos a discutir que a realização das autarquias em Angola seria um aspecto que poderia descongestionar, descentralizar parte dos problemas que o país enfrenta. Deixa-me dizer só o seguinte. Vamos para este caso concreto da corrupção. Portanto, num sistema em que as autarquias funcionam,
que é que interessa concretamente ao cidadão? Não é o desempenho do ministro. É o desempenho da pessoa que dirige a autarquia. É ele que controla. Ele sabe que fundos é que... Porque tem que ser uma gestão transparente. Porque as autarquias têm orçamentos e têm projetos. Você é autarca, antes de ser eleito, você tem um projeto. Você apresenta esse projeto à sociedade. E esse projeto, que no fundo, aprovado, né, significa quase que a Bíblia da autarquia naquele período que for definido como gestão do autarca, do presidente da autarquia, ou qualquer coisa do género. Portanto, isso também já faz parte, como dizia aqui o João Michel, da própria estratégia de combate à corrupção. Porque o combate à corrupção começa a nível local. Se essa sociedade é transparente, não sei o que, você que está lá em cima, você também sente um certo receio de mexer na coisa pública. Vamos só atender o nosso ouvinte. Muito bom dia. Caro ouvinte, muito bom dia. Acho que estamos com problemas de rede. Muito bom dia. Bom dia. Quem fala? Sim, quem fala? Sim. Quem está do outro lado a acompanhar o nosso programa? Sim. Francisco Jaime. Sim. Tenha a bondade. Sim. Apesar com dificuldades, estamos a ouvi-lo. Pode falar. Sim. Podes continuar, podes falar. Está bem. Okay. Estamos com dificuldades mesmo na nossa rede. Estávamos com o Francisco Jaime, mas pode continuar. Sim. Veja, por exemplo, a questão do lixo. A questão do lixo é um negócio. Portanto, não é a questão do lixo. Os recursos que já foram utilizados para a recolha do lixo. Porque nós só falamos em recolha do lixo e o próprio presidente frisou isso, né? Nós tiramos o lixo de um sítio para meter no outro. Não tiramos o lixo, não tratamos o lixo e não convertemos o lixo numa fonte de receita ou até de inputs para o desenvolvimento de outras áreas, agrícola, industrial, porque o lixo tem aproveitamento. O plástico, o vidro, adubos e por aí fora. Desculpa. Então, essas questões devem reverter, né, ao nível de quê? Da discussão das autarquias. Pode ser até o projeto de Benguela não tem que ser igual ao do Lubito, nem tem que ser igual ao de Luanda, nem tem que ser igual ao de Cabinda, nem tem que ser igual ao do Bailundo. É uma questão local. Vamos, por exemplo, para esta área toda urbanizada. Esta área toda urbanizada desta parte de Benguela pode e tem condição para pagar a recolha do lixo. Portanto, são soluções que podem ser identificadas e facilitam e vão melhorar a condição de vida das pessoas. Mas por que não se faz isso? Porque tudo continua concentrado a modelos de Luanda. E quem vem fazer esse trabalho aqui são empresas de pessoas do poder. Vamos só atender mais uma vez. Muito bom dia. Estamos com dificuldades. Sim, quem fala? Não percebemos. José Couto. Vai fazer uma pergunta ou tem uma contribuição sobre o tema de hoje? Não percebemos. Está bem, tenha a bondade. Os indicadores sociais do país todos estão no vermelho. São José? Estamos com dificuldades mesmo e a rede está péssima. Sim, mas isso já é um problema que se está a viver há alguns dias e até há um comunicado da empresa de telefonia a explicar essa questão. Tá bem. Vamos continuar, Sr. Ramiro, desculpa. Portanto, Acho que agora... nós estamos...
Acho que agora acho que estamos em condições. Muito bom dia. Bom dia, filho. Quem fala? Quem está do outro lado? Oh, não vai dar. Sim, sim. Por exemplo, estamos a falar de emprego. Há bem poucos dias ainda foi publicado um documento qualquer que fazia referência à excessiva concentração de captação de investimento estrangeiro para Luanda. Isso resulta exatamente por quê? Porque não há descentralização disso. Portanto, uma autarquia como o Benguela deve ter a liberdade de definir as suas prioridades em termos de captação de investimento estrangeiro. E até em função dos interesses que ela detém, pode conceder condições especiais para o investimento estrangeiro. Por exemplo, eu dou 1, 2, 3 hectares a quem quiser implantar-se aqui em Benguela e condições especiais para pagamento daquilo. Mas por que não se faz isso? Não se faz isso porque exatamente o poder continua todo concentrado em Luanda. Então você não vai resolver o problema da agricultura, você não vai resolver o problema da indústria, você não vai resolver o problema do lixo, não vai resolver o problema da indústria com esse mecanismo de funcionamento, de gestão do país. E isso é que facilita a corrupção, porque quem vai assinar o contrato? Vai assinar o contrato com quem? Com entidades centrais. E depois vem para aqui apenas como decisão para ser implementada. Veja um caso, por exemplo. Ali a Catumbela. Em 1980 e tal, já se discutia que a reabilitação do CFB devia ser feita tendo em atenção o quê? Tendo em atenção às populações que residem nessa área. Inclusive, zonas para facilitar o acesso de peões deficientes. Você não tem isso. Ora, se você tem uma autarquia, essa autarquia impõe isso como condição. Portanto, parecem problemas pequeninos, mas são problemas que refletem o estado de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Continua preso a pessoas, e essas pessoas estão distanciadas dos principais centros de vivência do cidadão. Portanto, a maior parte das pessoas passa pela Canjala. Mas o que é a Canjala? Você não encontra sequer um veículo de comunicação naquela Canjala. Não há sequer um placar a elucidar as pessoas de que devem respeitar algumas normas de saúde pública e até de distanciamento por causa do Covid. Você não encontra. Portanto, isso é trabalho de quem? De quem vive lá, de quem administra aquilo, e não de quem está em Benguela, que vai ver o problema concreto daquela... Não pode. Então, isso vai facilitar a corrupção, vai facilitar a má gestão, vai facilitar até o desconhecimento da realidade das pessoas de cada uma dessas áreas. Então, nós andamos aqui a falar em combate à corrupção. Combate à corrupção é uma questão muito ampla. Porque o que se está a fazer, efetivamente, não é combate à corrupção, é combate a alguma impunidade. E mais, eu não vejo isso, como disse aqui até o João Micero, como uma estratégia da governação. Não. São sinais que a governação vai dando no sentido de que era preciso parar o baile da impunidade que se registava no país. Não propriamente uma estratégia de governação. Veja o caso do São Vicente. O caso de São Vicente parte de uma denúncia de fora para dentro. E só ocorre porque há pressão da sociedade neste caso. E como o São Vicente, existem outros casos. Veja só que o caso do Cafunfo está a ser mais discutido lá fora do que cá dentro. Portanto, nós ainda temos medo, ou o poder tem medo, de abordar com profundidade, com clareza, os nossos próprios assuntos. Houve aquele debate promovido pelo MPLA na Assembleia Nacional. Foi, de facto, uma boa iniciativa. Mas aquilo é uma boa iniciativa que devia alargar-se para o país, para a sociedade no seu todo. Mas você vê que até os próprios órgãos públicos têm uma certa dificuldade em criar essa abertura para a sociedade discutir. Então não funciona. Funciona como um clichê, como um adorno qualquer para embelezamento da imagem de quem está no poder, não efetivamente para resolver os problemas do país. Porque você nem sequer sabe, nesse combate de corrupção,
quanto é concretamente que já veio, o que veio, de quem veio e para que destino será dado aquilo que veio. Então estamos a falar do combate à corrupção. De quê? Combate à corrupção, se você até mete no Conselho Nacional Eleitoral uma pessoa que está a ser acusada de corrupção, de atos de corrupção. Portanto, há qualquer coisa que funciona aí como uma maquiagem e não propriamente como uma estratégia de combate à corrupção. Olha que o presidente João Lourenço tem mais 1 ano e meio. E nesse ano e meio, o combate à corrupção, efetivamente aconteceu o quê? 2, 3 casos e decorrem, não sei o quê. O avião que foi apreendido agora e que é e que não é, e não sei o quê. Não, o combate à corrupção é uma coisa mais profunda e nem se faz com os corruptos. Portanto, você não vem, não traz para a lista da sociedade o combate à corrupção, e quem combate a corrupção é quem está a ser acusado de corrupção. É um bocado complicado, não é? E é isso que a gente está a assistir. Portanto, ou seja, parece aqui um jogozito do gato e do rato para aqui, e vamos ver, vamos assistir isso até o final do mandato, porque ele também já não tem muito tempo. E existem agora, a grande questão ainda começa a ser a seguinte: quer o Covid, quer a fome, começam a constituir questões de prioridade na agenda da governação. Porque a fome pode comprometer todos os outros esforços que o governo até pode estar a fazer no bom sentido para a recuperação da economia do país. Há seca, há menos comida, não há dinheiro para importar, as prateleiras das lojas estão vazias, daqui a pouco podemos assistir a filas em estabelecimentos comerciais por causa do leite, do pão e por aí fora. Portanto, tudo isso agora constitui as principais razões para que a governação debruce com mais seriedade. E vai se esquecer de quê? Vai se esquecer de outros. Né? Como este caso de julgamentos, análise profunda da própria Procuradoria da República, que continua a não ter condições. Aliás, o combate à corrupção devia começar também pela responsabilização dos atores passados da Procuradoria-Geral da República. Porque se nós, agora, na gestão do presidente José Eduardo, do João Lourenço, constatamos que existem esses casos todos, então, afinal, onde é que andavam as pessoas que eram as responsáveis pela responsabilização desses atores todos? Porque as denúncias haviam. Eu fui diretor de um jornal. E todas as semanas nós denunciávamos isso. Afinal, o que é que mudou? A repressão foi contra nós que denunciávamos, não contra aqueles que eram acusados. Neste país até, nós já chegamos a ver casos flagrantes. Casos flagrantes. E quem ia a julgamento? Quem era? Era quem acusava. Foi assim a história toda. E João Marcelo, olhando para aquilo que eram, vamos voltar, que eram os objetivos da luta de libertação, também uma pergunta pode responder o Ramiro Aleixo, olhando para aquilo que eram os objetivos da luta de libertação, considera que estamos mais próximos ou distante de um país desejado por todos os angolanos? Tal como dizia no início da minha abordagem, há uma equidistância enorme entre aquilo que foram as premissas dos 3 movimentos, seja a UNITA, MPLA, FNLA, que defenderam na altura a liberdade de expressão, independência total do país e também a liberdade econômica e social. Não se constata no momento atual, por conta de que a questão da corrupção traz consigo diversas consequências. Consequências estas que atingiram diversos setores. Estamos a falar do setor da saúde. Quanto mais corrupção, por exemplo, os orçamentos não são aplicados na sua íntegra. O governo central continua a concentrar parte dos orçamentos. Não há um processo aqui de forma consentânea e sustentável da descentralização e a desconcentração que ocorre ao mesmo tempo. Tem havido algumas iniciativas tímidas, mas na prática isto não funciona. Eu há 3, 4 anos... Esta iniciativa é de mais ou menos do tempo. Na perspectiva da desconcentração e desconcentração dos poderes. Estamos a falar dessa iniciativa que o Ministério da Administração do Estado e Reforma tem estado a desenvolver, mas ela não funciona no seu pleno. Dizia mais, se não haver uma coordenação eficaz entre o governo central
e aquilo que são as prioridades das províncias em função daquilo que é levantado ao nível da comunidade do ponto de vista dos problemas, seguramente parte desses investimentos não vão traduzir na melhoria das condições de vida dos cidadãos. Daí que a questão da corrupção é fundamental e deve ser bem analisada, deve ser bem estruturada com documentos expropriados, no sentido de se ter um combate que seja mais extensivo, para não ser de ações paliativas. Porque se a corrupção continuar tal como ela está, porque, atenção, estamos a fazer um combate de impunidade, mas, por outro lado, nós estamos a olhar contextualmente os efeitos da corrupção que estão a ocorrer agora. E ali remeto-me na análise dos contratos que muitas das vezes são feitos entre empresas privadas e o governo, sem que para o efeito haja concurso público. Estamos a falar de contratos de milhões de dólares, que este paradigma em que as empresas são subcontratadas sem concurso público também pode, de um lado, descarrelar para um princípio não muito ético, diria assim, que depois pode ter ligações com aquelas questões que nós estamos aqui a discutir, que é a questão da corrupção. Por quê? Hoje estamos mais preocupados com o combate à impunidade, mas não estamos a discutir seriamente o que é que dá para se analisar no contexto atual nesses últimos 3 anos. Há muita coisa que está acontecendo do ponto de vista da corrupção. E a gente não tem uma latitude, uma visão daquilo que deve ser discutido agora para evitarmos que situações da corrupção devem ser banidas. Isto está a acontecer. Por isso é que o debate que é remetido ao nível da sociedade, e aquilo tal como dizia o colega Ramiro, o MPLA recentemente promoveu uma iniciativa que é positiva, mas ela devia ser alargada para os diferentes pontos, para alargar a discussão e de forma inclusiva. Devemos ter esse espaço como um espaço de cidadania nacional, onde as pessoas discutem os grandes assuntos e encontram as soluções de acordo à contextualização dos problemas que existem em cada província. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que, se nós não tivermos uma estratégia consolidada e bem articulada sobre o combate à corrupção, olha, faltam ali 1 ano e meio, próximo ano temos as eleições, provavelmente o próximo governo vai continuar com esse dilema que não vai, de certeza, resolver questões pontuais sobre as questões dos efeitos da corrupção. Por isso é que eu chamo aqui a atenção que a questão da corrupção é uma questão muito séria. Muito séria. E por conta disso, os poucos investimentos feitos no setor da agricultura, temos que ter a consequência de hoje. Temos problema de insegurança alimentar. Todo o país. Há uma estiagem terrível. E se olharmos o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, não temos uma dotação superior a 10% de acordo com os padrões internacionais que devem se resumir no investimento do setor da agricultura. E é um contraste. Tu fala da diversificação da economia, mas olha para o orçamento, está inscrito uma verba inferior a 5% do orçamento geral do Estado. Mas você vai diversificar a economia como se não há investimento forte no setor da agricultura. É a base, é por via da agricultura que podemos promover o desenvolvimento da indústria, da própria nossa saúde. Porque as pessoas têm problema de alimentação. E aquelas questões que nós vamos assistindo um pouco por esse país, crise alimentar na província do Ambo, Benguela recentemente esteve aqui, a ministra da Ação Social, em outras províncias, Luanda, isto é uma situação grave. E se não houver uma estratégia nacional de segurança alimentar com forte investimento, apoiando as grandes cooperativas agrícolas e a agricultura familiar que possam dar sustentáculo à economia nacional, seguramente que nós vamos ter um problema a curto prazo social bastante forte e com consequências daquilo que dizia o Ramiro, caos no país. Deixa-me só dar um exemplo. A Baía Fata é dos municípios mais ricos de Angola. É dos municípios mais ricos de Angola. Há barcos que entram, às vezes por dia, com pescado de valores acima de $1 milhão. Portanto, por que um município como a Baía Fata, tão rico, que produz recursos, que produz impostos, por que vive naquelas condições? Então não tem explicação. A explicação é encontrada por quê? Porque é visto da mesma forma como outros. Um município que não produz nada é visto exatamente da mesma forma que o município da Bahia.
quem dirige o município da Bahia vive exatamente da mesma forma que quem dirige um município que não produz nada. Portanto, tem que haver diferenciação positiva, para gerar desenvolvimento, mais desenvolvimento. Já viu quantos caminhões saem da Bahia carregados de peixe? E pagam o quê? Aquelas estradas beneficiam de quê? Nada. Portanto, alguma coisa está mal. E a gente, quando diz que alguma coisa está mal, não é porque não gostamos do governo, não. Nós queremos é que o governo aprimore os seus métodos de gestão. Porque os beneficiários seremos nós queremos melhor. E não queremos ficar à espera das boas intenções de quem governa. Aliás, em Angola tem-se a percepção de que o governo governa com o dinheiro de alguém, que não é o povo. Por isso é que fazem um grande esforço para aquilo, fazem um grande esforço para aquilo, fazem um grande esforço para acolá, e fomos buscar com muito sacrifício recursos. Não, não é assim que as coisas funcionam. O país é nosso. Nós teremos que saber, falamos aqui em corrupção, a corrupção pressupõe transparência na gestão da coisa pública. Nós sabemos quanto é que o país arrecada de petróleo, mas já há grande dificuldade em saber quanto é que o país arrecada em diamantes, em madeira, em peixe, no granito, exploração de rochas. Portanto, alguma coisa não está a funcionar bem na gestão do país, não é? Só se fala daquilo que interessa. E então, e você vai ver o quê? Vamos ver o quê? Essas discrepâncias todas. Entra tudo para o cofre do Estado, sim. E o que é que sai e para que é que sai? É a tal falta de controle que também se fala da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, apesar de ter essa autoridade, não tem essa disponibilidade porque o poder não quer que ela tenha esse poder de fiscalidade. Não tem. Portanto, os representantes do povo não têm poder para fiscalizar o governo. Ou têm, mas ninguém lhes aceita. Veja o caso agora, foram ao Cafunfo e viram o quê? Portanto, como é que a polícia vai impedir um deputado de exercer o seu próprio papel? Portanto, estratégia de quê? Estratégia de quem dirige o país. Quem dirige o país é uma formação política. Portanto, os seus interesses sobrepõem aos seus interesses da maioria, que é o povo todo, não é? E falando mesmo também sobre a inversão de valores, na vossa opinião, quais são os pontos principais que podem ser melhorados neste caso? Bom, tudo começa por quem governa. Tem que dar exemplos. O interesse, falta de interesse. Não é um certo medo de perder o poder. Quando se faz bem, há certo medo de perder o poder? Sim, há um certo medo de perder o poder. Porquê? Porque você viveu a reprimir as pessoas. Você hoje tem medo de fazer aberturas. E o que é que conduz? Portanto, você está a conduzir à degradação da vida das pessoas. Porque você tem medo de continuar a apostar nesse desenvolvimento harmonioso da sociedade. Olha, eu costumo defender, nas minhas intervenções, que é necessário que nós, os cidadãos, voltemos a ter o poder de decisão. O poder de decisão não deve estar nos partidos políticos. Os partidos políticos é que devem andar atrás do cidadão e não o cidadão ter como seu suporte o partido político. Nós perdemos o nosso poder. E então, esse poder tem que ser devolvido ao povo, ao soberano. E enquanto isso não funcionar, a sociedade vai viver amordaçada à vontade política de quem está no poder. Nós precisamos ter o poder de decidir sobre o que queremos, sobre quem queremos que nos governe. Portanto, ninguém pode pensar que o facto de você criar condições para o funcionamento, para melhor atendimento da população no hospital, se deve graças ao desempenho de determinado partido. Não é obrigação. Porque você está no governo para governar bem. Ninguém ganha eleições para governar mal. Ganha as eleições para governar bem. Ramiro Aleixo, temos mais um ouvinte, desculpa. Muito bom dia. Bom dia. Quem fala? Fala com o senhor Albano. Senhor Albano, fala a partir de onde? Fala a partir da Catumbela? Muito bem, tenha a bondade. Vai fazer uma pergunta ou tem uma sugestão sobre o tema de hoje?
Yeah. Está bem, estamos com dificuldades. Está bem, está bem. A rede não está boa. Estamos com dificuldades. É isso. A solução passa por você devolver o poder ao povo. Portanto, você quando devolver o poder ao povo, o povo vai controlar a fiscalidade. O povo vai beneficiar. O povo vai opinar. O povo vai participar na resolução dos seus próprios problemas. Não é agora. Quer dizer, nós ficamos aqui, quer dizer, tudo que diz respeito à sociedade passa a ser responsabilidade exclusiva de quem governa, de quem administra. Não! Nós todos somos responsáveis por tudo que diz respeito à melhoria da nossa condição de vida. Mas é preciso que nós tenhamos essa responsabilidade e esse poder e esse comprometimento. Você vê mesmo a nível das empresas. Quem trabalha na função pública pensa que a obrigatoriedade dele é só ir ao serviço. Não! É desempenhar uma função, contribuir para que a empresa funcione bem e não ficar à espera do seu salário. Portanto, tem que haver comprometimento. Mas para haver comprometimento é preciso que haja engajamento. É preciso que haja a transferência dessa responsabilidade de uma pessoa que dirige para todas as pessoas que fazem parte do coletivo, que funciona. Enquanto isso não acontecer, não vale a pena. Você não se sente sequer obrigado a tirar o lixo de sua casa e meter no contentor. Você atira o lixo para a rua. Portanto, porque você não se sente como membro daquilo, como participante nesse exercício de cidadania, que contribui, no fundo, depois todos esses atos, contribuem para o melhor funcionamento da sociedade. Caso contrário, não vale a pena. Muito bem. Caro ouvinte, lembrar que estamos a falar hoje sobre o combate à corrupção e a inversão de valores no pós-independência. Pode participar ligando para o 996 19 19 19 e já temos um ouvinte, apesar da dificuldade, vamos tentar. Muito bom dia. Bom dia. Quem fala? Quem está do outro lado a acompanhar o nosso programa? Sim, Grave Graciano, a partir do Grave? Bras Braçana? Desculpe. Muito bem. Bom, eu quero dar um contributo a respeito do tema do debate. Uhum. E dizer que a solução às questões do nosso país passa pelo apostamento do governo na governação do nosso país. Uhum. E já que essa governação dos 45 anos, nós estamos que retornar. Ok. Uhum. É tudo? Sim, é tudo. Muito obrigado, senhor Bras Graciano, pela sua audiência e continue a acompanhar então o nosso programa. Muito obrigado. Muito bem. Ouvimos então o Bras Graciano, que falava que a solução é a mudança de política. Mas quem faz a mudança somos nós. Por isso é que eu dizia aqui há bocado que é necessário que nós tenhamos e exerçamos o nosso próprio poder. Porque nós não queremos mais conflitos armados, não queremos mais esses choques. Portanto, como é que as sociedades democráticas e de direito funcionam? Funciona nessa base. A gente disse aqui, estamos a falar, a bater na tecla das autarquias. Estamos a bater na tecla da transparência e da governação e por aí fora. É assim que as sociedades funcionam. Eu voto naquele que me inspira maior confiança. E quando ele não me inspirar confiança, há outra votação e eu não voto nele, dou oportunidade a outro. Portanto, nós temos que cumprir esses ciclos todos. E, mais importante do que isso, é nós pensarmos em nós primeiro e não nos partidos. Nós votamos nos partidos em função da cor da nossa camisola e não das necessidades das nossas famílias e do bolso. Desculpa só, acho que agora a rede já está em boas condições, os nossos ouvintes estão a tentar ligar, temos mais alguém, muito bom dia. Bom dia. Perdemos. Por exemplo, alguém mata o teu pai, mas tu, porque tens amor à camisola de quem matou, tu continuas a votar nele. Quem te está a governar tira teu emprego, mas tu, como tens amor à camisola de quem te tirou o emprego, tu continuas a apostar nele. Portanto, nós temos que ver o país como nosso, não um país de partidos.
Né? Então, quando nós refletirmos assim, vão acontecer mudanças. Mudanças de forma harmoniosa. Porque a instabilidade também não interessa ao desenvolvimento nem a estabilidade das famílias. Portanto, nós temos é que fazer o mesmo que os outros povos, né, fazem, porque evoluíram para esse estágio. Portanto, os partidos estão lá. A UNITA é bom partido. O MPLA é um bom partido. A FNLA é um bom partido. Mas como é que eles são bons partidos? Mostrando. Ok. Não é? Muito bem. Vamos agora de novo atender mais um ouvinte, Sr. Aleixo. Desculpa mesmo. Temos que atender os nossos ouvintes. Muito bom dia. Quem fala? De novo, o Sr. José Couto. Muito bem. E discutam o Perdemos o nosso ouvinte José Couto. Só Vamos agora... para concluir, por exemplo, veja Sim, sim. uma coisa. Nós estamos a debater, a falar de problemas da sociedade. São problemas de todos nós. Não? Como é que você tem um partido da oposição, que é o maior partido da oposição, elege, né, um presidente, e esse presidente não é visto também como uma autoridade na sociedade, porque representa uma parte considerável da sociedade? Não é visto também como um ator importante no diálogo com a governação? Por que não aparece nos órgãos públicos a ser entrevistado? Porque ele também tem um ponto de vista de uma... Porque ele exprime o pensamento e o desejo de uma parte considerável da população. Por que essa pessoa não é respeitada da mesma forma que os outros políticos? Mais facilmente você vê um deputado, um militante do MPLA falar do que a secretária-geral da OMA. Né? Tem mais espaço do que o presidente, né, do principal partido da oposição em Angola. Portanto, alguma coisa não está a funcionar bem. E porquê? Porque nós queremos. Nós é que queremos, nós os eleitores é que queremos que as coisas funcionem assim. Porque a cor das camisolas, as nossas paixões partidárias, continuam a falar mais alto do que a solução dos nossos próprios problemas. Muito bem. João Michel tem a palavra também sobre a mesma questão e se a solução de todos os problemas passa então pela mudança de novas políticas e outros. De facto, eu tenho estado a analisar nos últimos 10 anos a questão dos problemas que afetam o país. Mas tenho estado a refletir da seguinte forma. Parte dos problemas que são enumerados aqui no nosso debate tem um indicador. Este indicador assenta-se fundamentalmente ou na fraca capacidade de implementação de políticas públicas ou na efetivação dos programas sobre os quais o governo elabora para um determinado setor ou a falta de vontade política para que, de facto, esta ação seja concretizada. Queria dizer com essas questões aqui todas, do ponto de vista de indicador, podemos até ter bons programas, de forma bem estruturada, mas se não houver um engajamento, um comprometimento e vontade política para a realização desses programas, naturalmente nós não vamos conseguir implementar determinados projetos com alguma vocação, seja projeto vocacional para o setor da saúde, educação, segurança alimentar, empregabilidade, assistência social, entre outras questões que dizem respeito à promoção do desenvolvimento. Tem sido prática e o caro jornalista, o Ramiro Aleixo, tem estado a acompanhar a evolução do nosso processo angolano, sobretudo o jornalismo investigativo, foram pioneiros, acompanhei um pouco isso ainda lá na década de 90. Há um aspecto que naquela fase eles trabalhavam muito no Imperial Fax, se não estou em erro, publicavam uma série de matérias ligadas já naquela altura, lembro muito bem, ligada à questão
de corrupção. E foram os primeiros, pioneiros nessa vertente. Mas o poder e a governação não olhava bem as pessoas que estavam a fazer um trabalho digno que poderia evitar determinadas práticas que hoje estamos a assistir às consequências. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que se nós não tivermos a capacidade de dialogar permanentemente para a busca de soluções sustentadas, não vamos ter, digamos assim, a capacidade de dar solução àquelas questões que nós temos estado a discutir. E eu queria aqui voltar a um exemplo mais concreto. Recentemente, o Executivo fez uma análise sobre a implementação do PIM, que é do Plano de Intervenção aos Municípios. E uma das questões constatadas é que houve, sim, irregularidade na gestão dos fundos. E continuamos a ter problemas sérios do ponto de vista da gestão do erário público, em contexto em que está-se a combater a impunidade. Só para termos uma ideia. Por isso é que eu dizia inicialmente no meu debate, não percamos de vista que, para além do combate à impunidade que está a ser levado a cabo, mas também precisamos olhar os efeitos da corrupção que está a ser feito nesses últimos 3 anos, que podem trazer consequências nos próximos 4, 5 anos. E não estamos a olhar nesses aspectos. Precisamos ter uma estratégia para conter determinadas práticas negativas que podem indiciar a corrupção no atual contexto. Logo, temos que ter 2 opções estratégicas. Que deveria haver essa possibilidade de um plano que respondesse à contenção dos possíveis desvios e à questão da mitigação da corrupção no atual contexto, e por outro lado tinha que haver programas estruturantes que devia estar aliado aos diferentes setores, tal como eu dizia no início, deve haver plano estratégico para os diferentes setores sobre o combate à corrupção, à impunidade e branqueamento de capitais. Isto é extremamente necessário. Até hoje, pois que se sabe, há sempre fuga de capitais. E estes recursos teriam servido para alavancar a nossa economia nacional. Está a sair. E ninguém diz nada. Ficamos todos aí de forma aérea, olha, combate dali e acolá. Mas que no atual contexto há situações que acontecem que não são abonatórias. E eu dava aqui um exemplo sobre a questão da contratação simplificada. Uma empresa vai ficar com 5 bilhões de dólares. Só os contratos somando sobre a contratação simplificada podem orçar em quase 5 bilhões de dólares, equivalente a um orçamento que o governo de Angola está a negociar para os próximos tempos, reembolsar, que já recebeu diferentes fases do Fundo Monetário Internacional. Então, precisamos aqui ter mentes assentes para refletir seriamente as consequências dos atuais atos que acontecem, que podem perigar o desenvolvimento do país. São coisas que estão a acontecer agora. Daí que a comunicação social deve jogar um papel importante para fazer um jornalismo investigativo. E eu ainda fico mais preocupado porque parte da imprensa, que na altura dizia-se privada, está agora na esfera pública. E isto é uma situação que pode aperigar, sobretudo, a estratégia sobre o combate à impunidade que se requer para o país que nós queremos. E tendo em conta a bandeira de governação de João Lourenço, que é o combate à corrupção e à impunidade, será que vai ser possível resolver o problema dos valores corrompidos, por exemplo, que é a inversão de valores? Será possível resolver essa situação? Há uma questão que temos estado a discutir ao nível da sociedade civil. Nós trabalhamos normalmente com indicadores e metas. Desde que iniciou-se o combate à impunidade, se assim quisermos chamar, quais são os recursos que o governo de Angola recuperou? Se recuperou Y, este valor vão servir para que setor? Okay? Depois, discute-se muito a seletividade do processo. Será que há processos que dão entrada à Procuradoria-Geral da República e findam por ali? Não há seguimento sobre as questões que devem ser feitas? Então, são várias questões que nós devemos analisar, que podem comprometer todo um discurso de vontade política que pode traduzir na iniciativa do combate à corrupção e à impunidade. E logo, e mais, o presidente da República devia ter sim uma estratégia de incluir toda a sociedade nesta luta, porque isso é um problema nacional.
temos corrupção aos vários níveis. Ao nível do governo central, ao nível do governo provincial, ao nível dos governos locais e ao nível das próprias estruturas familiares. Podemos trabalhar fortemente na questão da consciencialização para a mudança de comportamento, cujo paradigma pode trazer resultados positivos num período de 5, 10 anos, porque isto é um processo. Devemos trabalhar na consciencialização. Este é um elemento. O outro elemento, normalmente, por experiência de combate à corrupção e impunidade, que está a ser levado a cabo por vários países, e alguns já tiveram sucesso, é que, de um lado, faz-se o combate à corrupção e impunidade, por outro lado, o Estado deve equacionar as condições sociais, por forma que as sociedades e as famílias possam estar em equilíbrio social e econômico, para que os processos que vão ocorrer na sociedade mantenham de forma sustentável. Um exemplo. Tu estás a fazer o combate à corrupção, mas por outro lado não consegues assegurar as condições econômicas e sociais dos cidadãos. Há um princípio sobre a promoção dos direitos humanos. Quando isto não acontece, em que o Estado deve garantir esses direitos, o Estado também, de um lado, está a violar os direitos dos cidadãos. Por isso é que devo chamar aqui a atenção que o combate à corrupção deve estar aliado a uma série de estratégias. Combatemos a corrupção, sim, mas por outro lado deve haver uma estratégia também de mitigar os efeitos negativos sociais que as famílias angolanas enfrentam no dia a dia. Estamos a falar vários problemas que já que foi mencionado no nosso debate. Então precisamos equacionar isso, porque as pessoas agora querem o resultado do ponto de vista social. Como é que as pessoas encontram-se? É aí onde se reside os efeitos do resultado do combate à corrupção. Porque quando a Procuradoria vem publicamente, recuperamos 2 mil milhões de dólares. Desses 2 mil milhões de dólares vai ser investido em que setor? Educação, segurança alimentar, saúde, empregabilidade, assistência social, habitação, infraestruturas sociais. Então, devemos ter estratégia para redirecionar estes recursos no sentido de promover desenvolvimento em determinadas localidades que se necessita mais investimento para determinados setores. E isto é possível desde que haja vontade política, desde que haja uma abertura de um diálogo inclusivo, e nós, sociedade civil, primamos sempre que necessário no diálogo permanente para a busca de soluções sustentadas. Este é o ponto da nossa análise. E tal como dizia também o meu colega de painel, ninguém quer conflitos. Estamos a ver aquela situação da Lunda Norte, em Cafufo. Aquilo não é muito bom. E devemos aprimorar os diálogos, aprimorar os debates de forma mais inclusiva para encontrarmos soluções e darmos resposta, não termos o comportamento de cinismo. Porque um grande problema é o seguinte, a questão também não traduz só nos diálogos como tal. Os diálogos devem trazer resultados para satisfazer um conjunto de situações sobre o qual os cidadãos propõem para que o governo possa resolver ou mitigar aquele determinado problema. Muito bem, Ramiro Aleixo, tal como dei a questão, ou perguntei ao João Micelo, foram identificados os problemas, os valores estão corrompidos e então a bandeira de governação de João Lourenço é o combate à corrupção e à impunidade. Será que estamos próximos para a resolução destes problemas? Vamos chegar lá? Não, pelo menos tão cedo não. Acredito que no segundo mandato eventual segundo mandato do presidente João Lourenço, que isso aconteça. Né? Vamos só pegando aqui numa deixa de João Micelo. Nós temos 3 níveis de corrupção em Angola, 3 níveis de corrupção em Angola e de combate de impunidade. Portanto, é o nível do poder central, é o nível médio do poder intermédio, não é? Gestores de administrações municipais, governadores e por aí fora. E temos o nível cá mais baixo, o da gasosa, que é do ambiente familiar, daquilo da rua, não é? Que tratou um documento, está aqui uma gasosa, está não sei o que mais. Portanto, o que é que está a funcionar? O que é que efetivamente funciona e o que é mais visível? O que é mais visível? É a nível baixo, porque a população hoje também tem menos recursos e algumas coisas efetivamente se vão organizando, os serviços públicos vão se organizando por força de quê? Por força da bancarização de serviços. Né? Hoje, uma boa parte das instituições
exige o pagamento por multicaixa ou depósito no banco porque deixaram de confiar nos seus agentes. E a nível intermédio, onde até pasmados assistimos que uma administradora municipal lá do Bié, por ter utilizado indevidamente fundos da sua administração, acabou por apanhar uma pena superior a de quem roubou milhões e milhões de dólares no julgamento em Luanda. Isso foi uma questão que, quer dizer, intrigou até a própria classe de juristas e outros atores do setor de justiça. Como é que é possível? Aliás, nós vimos mesmo aqui em Benguela os casos de maior protagonismo aqui foram de gestores intermédios. Quando por aqui passaram governadores, passaram por aí fora, e todos sabemos que mexeram na coisa pública, ou pelo menos não geriram mal, e há processos a nível da Procuradoria-Geral da República que decorrem. Portanto, este é um ciclo que é preciso terminar. E termina como? Termina primeiro com um esforço superior do próprio governo, de quem governa, se está interessado em mudar, na moralização da sociedade, na moralização da... Ou seja, nós devemos começar já a pensar, inclusive, em incutir as boas práticas a partir da escola. Mas é a partir da escola que começa também a complicar a questão. É o aluno que já passa sem saber e paga o professor. É o pai que vai à escola e corrompe o professor para... Quando poupe o pai é que devia começar por ser a principal entidade a exigir do filho responsabilidade, comprometimento. Vá aqui ao Instituto Médio Industrial de Benguela e você vai ver o que é. O aluno começa por ter um mau comportamento até na sua própria apresentação, na apresentação do seu próprio uniforme. Portanto, tem que começar a haver rigor. Rigor a partir da família, rigor a partir das instituições, rigor a partir de quem dirige. Ora, quando você também, a nível de mais alta instância da governação, transmite para a sociedade maus exemplos, nós continuamos na dúvida se efetivamente o seu projeto de combate à corrupção e à impunidade reflete exatamente o seu discurso. E não é isso que a gente tem assistido. Portanto, é aí que fica complicado de perceber qual é, afinal, a estratégia da governação. É mesmo o combate à corrupção, à transparência e o combate à impunidade? Então, e como é que você está a adjudicar obras sem concurso público? E na visão do jornalista, qual é o mesmo combate à corrupção daquilo que vês? Não, é seguir regras, mas seguir regras sem exceções. Porque se existe uma lei, você não pode ser o primeiro infrator dessa lei. Não há favoritismo para ninguém. Você hoje assiste na nossa praça até o degladiar de empresários portugueses que perderam um negócio porque foi favorecido para o outro e sobra para a própria governação, para a própria imagem da governação angolana. Portanto, temos que acabar com isso. O que é que a lei define? A lei define a participação de 3, 4, 5 empresas num concurso. Ganha a melhor e ganha aquela que apresentar o melhor preço e qualidade de serviço. É assim em todo lado, é assim que deve funcionar. Porque senão, as mesmas práticas que nós condenamos da antiga governação são as mesmas que estamos a assistir. São as mesmas. Portanto, o que é que está a mudar? Aqui só faltam os chineses, que diminuíram, né, por falta de dinheiro, né, e foram eles também, em grande parte, os promotores que ajudaram, né, a que atingíssemos esses níveis tão altos de corrupção nos últimos tempos, porque a corrupção acentuou-se em Angola com a entrada dos chineses, isso não tenhamos dúvidas. Né? Ela existia, mas num nível ainda não tão declarado, nem tão descarado como ocorreu a partir da entrada do investimento chinês, quer a nível alto, quer a nível baixo. Portanto, tudo passou a ser comprado, tudo, inclusive a consciência das pessoas. E temos poucos minutos mesmo para encerrarmos o nosso programa, em gesto já de conclusão. Ramiro Aleixo. Esse é um processo. É um processo e
a responsabilidade também é nossa, não é só da governação. Nós temos que ser cada vez mais ativos, e é preciso exaltar programas como esse, né? No combate à corrupção. Porque o combate à corrupção não se deve resumir só às instituições da justiça. Não, nós devemos ter a coragem de denunciar, né, todos os atos de corrupção. Compete depois ao setor da justiça investigar e tomar as devidas medidas. E devemos passar também a mensagem à nossa população, para não alinhar nesses esquemas. Isso de comprar exames médicos do Covid, não sei o que, é um ato de corrupção, é um ato em que você participa. Não faça isso. Denuncie. O funcionário público que dentro da sua instituição souber de um ato de corrupção do seu gestor, deve denunciar. Porque só assim é que nós vamos caminhar até... Não é difícil falar na erradicação disso, porque isso também tem muito a ver com fatores externos. A corrupção não é um ato em que só é promovido por quem está aqui dentro. Não. Aliás, a prova é que em Angola mesmo começou de fora para dentro e não de dentro para fora. Portanto, nós começamos aqui em Angola. A corrupção aqui em Angola começou com o passaporte, tratar o passaporte, começou com o processo 50 naquela altura, na rua, você dá uma boleia a alguém. Foi assim que as coisas começaram e atingimos esse nível. Portanto, tudo passa pela maior consciencialização das pessoas, pela maior responsabilização dos gestores públicos, porque a corrupção essencialmente é fundamental e põe-se fundamentalmente a nível do setor público. Portanto, maior controle, maior fiscalidade da execução dos orçamentos. Muito bem, João Micelo, já em gesto mesmo de conclusão, temos poucos minutos. Seguramente eu gostava de finalizar dizendo a seguinte análise. A corrupção enfraquece as democracias. A corrupção enfraquece todo um conjunto sobre os direitos humanos. A corrupção enfraquece a cidadania. Daí que a inversão deste processo vai passar necessariamente por reforço de capacidade de vários atores da sociedade civil, dos cidadãos em geral, para que possamos ter uma consciência de participação ativa sobre os assuntos nacionais, para que de facto possamos mudar o estado de coisa atual. A situação é bastante grave em vários setores e precisamos rapidamente encontrar soluções pontuais que possam permitir um desenvolvimento sustentável para o país. Porque se continuarmos da forma como é que estamos, eu não sei o que é que poderá acontecer nos próximos 2, 3 anos. Então, o apelo que devo fazer para toda a sociedade, devemos estar engajados no processo da educação para a cidadania, no sentido de fortalecermos os processos democráticos e, consequentemente, fizermos processos de advocacia, processos de pressão, para que, de facto, se melhore alguma situação negativa que ocorre dentro do país. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui a presença do jornalista Ramiro Aleixo, a presença também do consultor social João Micelo. Não foi possível termos o jornalista Francisco de Boa Vida rasgado, mas prometemos tê-lo numa outra oportunidade. E também queremos agradecer aos nossos ouvintes que tanto fizeram para acompanhar este programa e que não foi possível também ligar e participar. Na coordenação, dizer que também este programa tem a realização da Omunga e tem o apoio da Misério. Na coordenação esteve João Malavindele, na técnica Antônio Mateus, supervisionou o programa Gabriel Romeu e apresentou Donaldo Souza. Já sabe que a corrupção é um mal que afeta a todos. Não se cale, denuncie. Bom dia e bom fim de semana prolongado. Senão também é corrupto. Ah? Não denuncia também é corrupto. Ah.